Oi pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu havia prometido no outro, que é sobre o Gramsci e a Revolução Cultural e o que isso tudo tem a ver com o que estamos passando agora. Primeiramente, eu acho que todo mundo aqui ou já reclamou ou já ouviu alguém reclamando que as músicas de antigamente eram tão melhores, os artistas de antigamente eram muito melhores. Poxa, não se faz mais música, não se faz mais arte, não se faz mais pintura, não se faz mais nada tão bem quanto antigamente. Eu também tenho essa sensação, eu também sou dessa opinião. Eu particularmente sou uma retrógrada nesse ponto, porque eu realmente prefiro as músicas de antigamente, eu acho elas muito melhores, mesmo sendo feitas com uma tecnologia bem rústica, bem anterior à que temos hoje em dia. Mas se assim como eu, você ou alguém que você conhece tem essa opinião, eu vou te dar agora o nome do culpado: Antônio Gramsci. O Gramsci, ele foi um tremendo filho da puta. Eu não consigo descrevê-lo com outra palavra, com outro termo, aliás. Bom, ele foi um filósofo italiano, comunista e desocupado. Chega a ser pleonasmo, né? Porque todo comunista é desocupado. Uma pessoa que tem o que fazer, que trabalha, que rende, não vira comunista. Para começo de conversa, mas enfim. Vamos colocar os pingos nos is. Ele foi um filósofo comunista italiano. Até aí, bom, filósofos comunistas tem aos montes. Mas por que ele é tão importante? Por que ele é a chave de tudo? Gramsci, ele percebeu que a ideia do Marx não havia dado certo na União Soviética e não poderia se alastrar pelo seguinte problema. O Marx ele tinha como ideia uma revolução armada, de tanques de guerra nas ruas, pessoas armadas, uma milícia, uma guerra, literalmente, tomar o poder e fazer a ditadura do proletariado à força. E é lógico que isso não dá certo. As pessoas podem até aceitar, no caso de perder a guerra, enfim, o perdedor da guerra sempre se lasca e, querendo ou não, é obrigado a aceitar as coisas, né? Mas ele percebeu que se quisesse levar isso para outros lugares do mundo, não poderia ser desse modo, teria que ser diferente. E ele percebeu o seguinte: o que impedia das pessoas aceitarem o comunismo? O que impedia das pessoas quererem, desejarem, gostarem do comunismo, socialismo, enfim, da ideia da ditadura do proletariado? Por que o proletariado por si só não ficou do lado dessa ideia? O que impedia? Qual era a trava? E de tanto ele ficar ocioso pensando nisso, ele conseguiu chegar a uma conclusão. Na verdade, não era uma trava, eram 3 travas. As 3 travas que eram desdobradas pela cultura ocidental. São elas: a lógica grega, que tem como base a busca pela verdade e a necessidade de uma coerência, de falar e agir de acordo com uma única linha, não aquela coisa da hipocrisia de você falar uma coisa e agir de outro modo, entende? A busca da verdade, coerência e a lógica, que são bases do pensamento ocidental ou da filosofia grega, como preferir. A segunda base que ele viu que estava atrapalhando era do direito romano. O direito romano, ele tem como premissa a propriedade privada, a ideia da pessoa de achar normal, de aceitar, de desejar ter a sua propriedade, de querer ter o seu patrimônio, a sua fazenda, a sua casa, o seu império, e querer construir isso com base na meritocracia, certo? Seria uma economia de punho levemente liberal, por assim dizer. E a terceira base, que ele percebeu que impedia o comunismo de acontecer e das pessoas aceitarem, era a moral judaico-cristã. Porque a moral judaico-cristã, ela te proíbe de roubar, ela te proíbe de mentir, ela te proíbe de matar, de dissimular, de desejar o bem do próximo. São coisas que estão nos 10 mandamentos. Então,
Seja pessoa católica, protestante ou judia, ela segue esses 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos diz isso, que você deve amar a Deus e temê-lo acima de todas as coisas, que não pode matar, que não pode roubar, que não pode mentir, que não pode desejar nem a mulher, e nem nenhuma posse, nem nada do que seja do próximo. Correto? Diante disso, como conseguir fazer com que as pessoas aceitassem a ideia da ditadura do proletariado, do comunismo, do vamos distribuir tudo de todos, tomar daqueles que têm mais? Como? Simples. Desconstruindo isso tudo. Mas não é um processo rápido, certo? É um processo de desconstrução lento, que demora décadas e já tem sido feito aqui no Brasil já há algumas décadas, por isso que nós vemos o que tem acontecido hoje em dia. Consiste em desconstruir tudo da nossa sociedade. Desde a lógica, desde a coerência, desde a verdade, as bases morais, as bases éticas, as bases legislativas, tudo. Então, quando você vê, por exemplo, uma exposição ou um protesto de ativistas pegando um crucifixo e enfiando no rabo, isso é uma forma de desconstrução. Isso é uma tática gramscista para a desconstrução. Quando eles vão lá e ficam querendo criar um shaming, tu é católico, sabia que a Igreja Católica matou não sei quantas pessoas na Inquisição e blá blá blá, e faz você sentir vergonha disso, como se fosse você quem tivesse matado as pessoas na Idade Média, como se na Idade Média só a Igreja Católica tivesse matado pessoas. Eles esquecem de citar o Islã, eles esquecem de citar várias outras guerras e outros modos de se matar que ocorreram nessa época, e parece que só a Igreja Católica matava. Todo mundo ali nessa época se matava, ninguém ali é santo. Ninguém nunca foi santo e ninguém continua sendo santo nesse mundo. Então, pega leve, tá? Quando você vê, por exemplo, que o primeiro passo foi transformar o Estado em um Estado laico. Eu, particularmente, não tenho nada contra. Eu não sou o tipo de pessoa que quer impor nada a ninguém. Nem mesmo religião. Como uma pessoa que acredita em Deus, eu acredito que Deus nos deu o livre-arbítrio. Tanto que ele deu tanta liberdade que Adão e Eva comeram uma maçã, que eles sabiam que era proibido, mas eles foram lá e comeram. E Deus não os matou. Então, liberdade todo mundo tem, até mesmo Deus respeita. Quem sou eu para não respeitar? E quem é você para não respeitar? Né? Começamos por aí. Transforma-se o Estado num Estado laico, primeiramente. Tudo bem, até aí tudo bem. Proíbe-se o ensino religioso nas escolas. Qual que é o problema disso? Qual que é o não problema disso? Vamos lá. Quais são os problemas de você colocar um ensino religioso numa escola? Seria, em tese, a imposição de uma religião. Mas a religião está sendo imposta na forma de matéria, de doutrina. Mas a pessoa tem sempre a opção de não aceitar, de não acreditar, de contestar. Tem, sempre tem. Isso vai do espírito da pessoa, entende? Por que era bom ter essa base? Independente da pessoa querer seguir essa religião ou não, ela precisa conhecê-la. Para você poder dizer eu sou cristão, você precisa conhecer o cristianismo e aceitá-lo. Assim como qualquer outra religião, falar eu sou budista. Você precisa conhecer o budismo para poder aceitá-lo. Antes disso, como que você vai aceitar uma coisa que você não conhece? Certo? Mas independente disso, a religião ela é a grande responsável por dar uma base moral para a maioria das pessoas. Como dizem, pelo menos, mesmo que você não acredite em Deus, é um mal necessário, porque graças à religião as pessoas não se matam com tanta frequência.
Porque elas têm medo do inferno, elas têm medo de um castigo, elas têm medo dessas coisas. Então elas pensam muito antes de cometer crimes, antes de roubar, antes de matar. Elas pensam. Mas quando você destrói a religião, qual é o freio moral que a pessoa vai ter? Para uma sociedade é necessário. Aí vai lá e começa a distorcer a lógica e a razão. As bases da filosofia grega, o que inclui a estética, o senso de estética, o que inclui a coerência, começa a passar a doutrinar as pessoas de uma maneira completamente nonsense, desprezando a inteligência daqueles que têm, nivelando todo mundo por baixo. Assim você desestimula que as pessoas que realmente têm alguma capacidade, que elas venham a crescer e se desenvolver, enfim. É uma outra forma de se desconstruir isso. Quando você desconstrói a lógica, você vai lá e praticamente estupra a inteligência do ser humano. Fica passando coisas que realmente eu paro às vezes pra pensar. Você realmente acha que eu sou estúpida de querer enfiar isso goela abaixo? Mas nem todo mundo tem esse filtro, nem todo mundo tem esse discernimento. Aqui no Brasil se criou uma cultura da não leitura. Por quê? Chega na escola, a pessoa nunca leu na vida, de repente ela é obrigada a ler um monte de livros que, eu vou admitir, são extremamente chatos para um adolescente. Assim, quem é que vai ter vontade de ficar lendo? Aliás, quem é que vai conseguir ler e entender o que está lendo depois de ter sido alfabetizado pelo método do Paulo Freire? Já começa por aí. Você está criando uma nação de ignorantes. Exatamente desse modo. Então, a terceira base é a base da legislação do direito romano, que tem como base a propriedade privada, que é a desconstrução disso, querendo colocar a propriedade como um meio para o social, como uma utilidade para todos, que você acumular posses ou ter uma propriedade, você se torna instantaneamente uma pessoa do mal, coisa parecida. Sim, eles fazem isso. O queridíssimo filho da puta do Gramsci, ele passou a vida toda dele para chegar a essa conclusão, que eu expliquei de modo bem resumido e do mais didático possível, espero eu. Por quê? Ele sabia que você destruindo a moralidade das pessoas, você destruindo a estética, você destruindo a arte, você destruindo a lógica, você destruindo a capacidade de intelecto, você destruindo as bases do direito, você desconstrói uma sociedade por completo. Você desconstrói uma sociedade por completo desse modo. E então fica fácil das pessoas engolirem qualquer porcaria, como é o que temos visto ultimamente. Pessoas que leem um livro e não conseguem entender o que está escrito. Vem uma notícia e não conseguem interpretar aquilo. Escutam o que eu estou falando, entra por aqui, sai pelo outro. É uma pena isso. É uma pena. Eles estão conseguindo. Infelizmente, eles estão conseguindo. Agora, o que tem a ver o Gramsci com esta revolução cultural e o bolivarianismo? O bolivarianismo, como eu expliquei no vídeo anterior, ele é uma forma nova de socialismo. E essa revolução cultural, que tem como objetivo criar uma hegemonia cultural, uma hegemonia de pensamentos, o que isso significa? Emburrecer todo mundo. Deixar todo mundo estúpido, porque já que é impossível deixar todo mundo inteligente e bem, vamos deixar todo mundo estúpido e mal. É assim que funciona o socialismo. Não é pra melhorar a vida das pessoas, é pra deixar todo mundo na merda. É assim que funciona. Então, esse objetivo dessa hegemonia cultural é fazer com que as pessoas, já sem ter essa base moral judaico-cristã,
sem ter essa noção de propriedade e sem ter um intelecto afiado e preparado para poder contestar os absurdos que são impostos, elas se tornam um alvo fácil e em alguns casos até mesmo passam elas aceitam facilmente a implantação desse sistema e podem até mesmo desejar esse sistema. Elas são doutrinadas desde pequenas para isso. Desde pequena a pessoa estava na escola com o professor buzinando na orelha dela. O Estado tem a obrigação de te dar isso. O Estado é o culpado por você não ter tal coisa. Calma lá. Quando você coloca tudo nas costas do Estado, você está, de certo modo, incentivando uma mentalidade das pessoas acharem que o Estado é de fato responsável por tudo, quando não é. Quando não precisa ser. Essa é apenas uma alternativa de governo. Essa é apenas uma forma de se levar as coisas. E é a menos inteligente. Os países onde você vê tudo dando certo são países liberais, em que não existe um sistema público de saúde e as pessoas têm que pagar. Por exemplo, a Suíça. A Suíça não tem sequer salário mínimo. O sistema de saúde é completamente pago, ou seja, o governo não mexe em nada, não cuida de nada, a não ser da parte da justiça, né? Enfim, da segurança pública, que é o que realmente deveria caber ao governo em todos os lugares do mundo, e não mais do que isso. Todo o restante tem que ficar nas mãos da sociedade local. Cidade X cuida com o seu próprio orçamento de cidade X e assim por diante. Então, o bolivarianismo, para ser implantado, ele precisou antes fazer essa revolução cultural que visou nivelar tudo por baixo, emburrecer o máximo possível de pessoas, torná-las o mais estúpidas possível, criar uma mentalidade de que o Estado tem que ser o paizão de todo mundo. E é o que vemos acontecer hoje. As pessoas, elas estão tão incapacitadas que mesmo diante por exemplo, do último debate que eu vi na Rede Globo, a Dilma falando um absurdo atrás do outro, ainda teve gente que foi lá e votou nela, que se vendeu por uma esmola. Eu não tenho raiva dessas pessoas, eu tenho dó, de verdade. Eu tenho muita dó de quem se vende por um Bolsa Família, muita, porque essa pessoa, ela foi doutrinada pelo Estado a acreditar que ela não tem a capacidade de fazer nada sozinha, que ela não tem a capacidade de crescer, de que ela nasceu na merda e vai morrer na merda e que ela precisa do Estado para poder sobreviver. Isso é absurdo. Mas é assim que as pessoas são doutrinadas. E ainda aprendendo a ter raiva de quem consegue sair disso. Sabe, o Brasil às vezes parece um balde de caranguejo que acabou de ser pescado. Quando um caranguejo vai lá e tá quase conseguindo sair do balde para escapar daquilo, vai o outro e puxa ele de volta. Vamos todos nos ferrar juntos. Você não vai se dar bem, meu amigo. É essa a ideia. A revolução cultural, coisa do nosso queridíssimo Gramsci, que o diabo o tenha no colo pro resto da eternidade, assim espero. Tá aí no Brasil. Então, se a música tá ruim, a culpa é do Gramsci. Se a educação tá ruim, a culpa é do Gramsci. Se o Estado tá todo aparelhado, a culpa é do Gramsci. Se tá tudo uma merda e as pessoas estão completamente burras e estúpidas, a culpa é do Gramsci. É tudo culpa dele. Mas não só dele. Ele teve a ideia. Ele criou toda essa tese. Ele explicou como tudo isso iria acontecer. Mas também tem os outros culpados. O pessoal do Foro de São Paulo, que colocou toda a ideia dele
na prática. Então, o Brasil virou simplesmente um laboratório de experimento para ver o que dava a filosofia do Gramsci. E como vemos, ele não estava errado. Filho da puta, que passe o resto da eternidade no colo do capeta.